ativa, né? Muito interessante isso, ok? Vem muita coisa dentro da organização ao encontro do que a gente apresenta, não só para o desenvolvimento dos colaboradores, mas para o desenvolvimento de uma cultura, ok? Você vai observar a questão da gestão do conhecimento, do capital intelectual, ok? O plano de desenvolvimento para os colaboradores, que maneira a gente desenvolve um colaborador, a inteligência emocional que nós já vimos em outros vídeos, ok? Então tudo isso está muito bem incorporado dentro de algumas organizações, ou seja, não basta apenas você ter uma empresa, você também tem que cuidar para que o ambiente seja saudável, seja gostoso, tenha um ambiente bacana de crescimento, né? Então, muitos conceitos voltados para o desenvolvimento, para a aprendizagem, podem ser utilizados, né? Algumas coisas podem fortalecer a cultura, não somente voltado para a produtividade. A produtividade passa a ser o quê? Passa a ser o resultado, passa a ser aquilo que a empresa espera, porque tem uma equipe altamente preparada, uma equipe com a mentalidade de desenvolvimento, ok? Mas para isso, todos têm que cuidar da organização, né? E a organização tem que cuidar dos seus colaboradores. Perfeito? Então, vamos dar uma olhada. Então, olha só. Primeiro item, né? Aprender a aprender. Como é que nós sabemos o que sabemos? É meio doido isso, né? Mas tem um quê de instigante, né? Tem um quê de o que é isso, né? Então, será que eu sei aprender? Como é que eu aprendo? Como é que, se alguém me ensinar alguma coisa, será que se eu só olhar eu aprendo? Será que se eu escrevendo eu aprendo? Será que apenas eu lendo eu aprendo? Então essas coisas são muito importantes para a gente estudar, para a gente observar. Existe um capítulo inteiro dentro da neurociência que leva você a fazer algumas reflexões, né? Então, por exemplo, tem gente que gosta de observar, gosta de praticar, gosta de ter contato, gosta de manusear. Outros, não, eu prefiro ler um livro muito bem escrito conceitualmente, eu consigo desenvolver melhor. Tem colaborador ou tem, né, indivíduo que gosta mesmo de praticar. Ele fazendo o exercício, ele sabe o que está fazendo, né? Como é que aquilo funciona. Então, todo mundo tem uma forma de aprender, né? Lembra que num vídeo, um ou dois vídeos para trás, eu falei do Bloom? O Bloom tem vamos dizer assim, uma ferramenta muito interessante que ele denominou de taxonomia de Bloom, que ele forma ali, ele instrui, ele dá o caminho, né? Um caminho muito bem interessante para você observar como é que as pessoas aprendem, como é que desenvolvem conhecimento, como é que a informação ela passa a circular de uma maneira mais tranquila e aquilo gera conhecimento em determinado momento, né? E um dos primeiros itens que ele coloca na taxonomia dele é como é que as pessoas aprendem, ou seja, aprender a aprender, ok? Bom, o segundo item é comunicação e colaboração. Então, olha só, você precisa, né, estar num ambiente em que a colaboração ela é natural, né? Então, por exemplo, você precisa desenvolver uma tarefa. Aquela tarefa ela pode ter um prazo complicado, pode ter uma estrutura complicada, pode ter aspectos complexos para o seu desenvolvimento e você muitas vezes precisa de ajuda. Quem é que vai poder te ajudar? Então, essa é a primeira pergunta. Então, você vai pelo princípio de uma boa comunicação, né, onde todos sabem o que está acontecendo, né? A organização está muito bem desenvolvida no quesito de, olha, a comunicação tem que fluir perfeitamente. Nós, inclusive, já falamos em vídeos anteriores sobre o aspecto do líder e como ele coloca a comunicação na sua organização, tá?
E as pessoas, os colaboradores que estão ali, precisam já ter na cultura própria a ideia de colaboração. Tudo bem? Então eu sei me comunicar, eu sei fazer a coisa acontecer em termos de informação e conhecimento, e eu estou preparado para colaborar para que todas as tarefas sejam executadas com sucesso e os objetivos organizacionais também sejam alcançados. Alguns desses objetivos, inclusive, nós chamamos de meta, né? Então nós temos a meta mensal, nós temos que vender mais ou então vender um determinado número. Isso é uma meta. Olha, nós temos a política do zero defeito, ou seja, caminhar para o zero defeito. Quanto nós conseguimos mês passado? Fizemos 98% das peças sem defeito. Perfeito, esse mês será quanto? Vamos tentar ser mais positivos, vamos alcançar mais que 98% das peças. Então você está caminhando, né? Caminhando para uma política de zero defeito. É uma meta, é um objetivo, né? Então um objetivo de curto prazo, um objetivo pequeno e um objetivo que pode ser escalável, ok? Conforme você vai fazendo mais coisas, aquilo vai funcionando melhor, as coisas vão prosperando, ok? O terceiro item, raciocínio criativo e solução de problemas. Inovação e criatividade. Lembra que eu já falei disso algumas vezes? E a pessoa precisa ter a criatividade para solucionar problema. Somente eu? Não, a equipe, o grupo. Né? O grupo tem que estar preparado para isso. O grupo tem que buscar essa ideia de solucionar problema de forma mais criativa possível. Ou seja, surgiu uma coisa aqui para a gente resolver. Surgiu uma pendência, né? Surgiu um descontentamento na equipe, ou então um problema de relacionamento, ou um problema de produção, ou um prazo que não foi cumprido, ou um problema de logística, fornecedor. Olha quanta coisa eu já citei. Pessoas sempre tem problema. Gente sempre tem problema. Empresa sempre vai ter que ter um método criativo para solucionar problema. Ok? Aconteceu um problema de entrega. Todo mundo vai ficar parado, né? Então o fornecedor não entregou. Legal, vamos esperar quando o dia que ele entrega. Não, vamos buscar uma alternativa, vamos buscar uma solução. É isso que eu estou falando. Você tem que ter um raciocínio rápido, um raciocínio criativo e buscar solucionar ou alternativas para a solução de problemas que sejam assim inteligentes, rápidas e que todos possam apoiar. Ok? Conhecimento tecnológico. Hoje em dia isso é uma coisa bacana, né? Por quê? Porque olha, desde o advento do celular no modelo smartphone, o conhecimento tecnológico passou a ser quase que necessário, né? Porque olha quanta coisa tem no seu smartphone. Você manda mensagem, você grava vídeo, você edita foto, você tem quase um Photoshop inteiro no celular. Você faz efeito, faz filtro, você tem agenda, você tem calendário, você tem softwares específicos, que nós denominamos de aplicativos. Você tem um monte de coisa, você consulta banco, você paga a conta, você faz transferência, olha quanta coisa dentro do celular. E inclusive, se você quiser, você também pode fazer uma ligação e receber também, né? Ele funciona, né? O seu celular funciona como telefone também, né? Com ironia e tudo, hoje o que menos se usa o celular é para fazer uma ligação. Por quê? Porque tem o tal do WhatsApp. Chama a pessoa pelo WhatsApp, é mais rápido. Ok? Então, muita coisa está sendo desenvolvida, muita coisa já foi desenvolvida e está sendo aprimorada, e o colaborador, os funcionários, até nós mesmos como indivíduos, temos que acompanhar isso. Olha o chat GPT aí, dominando quase tudo, né? Preciso escrever um texto, chat GPT. Preciso escrever um assunto, eu preciso de um conceito, chat GPT. Preciso saber como é que eu começaria um relatório sobre o chat GPT. Só temos que ter um pouco de cuidado para que não fique engessado o nosso processo criativo, tá certo? Daqui a pouco você precisa exercer uma ação muito rápida dentro da tua função
E aí você, sem o ChatGPT, você não consegue começar alguma coisa. Eu estou falando do ChatGPT que é o mais famoso, viu gente? Mas tem o que tem de ferramenta baseada em inteligência artificial, vocês não têm ideia. Eu trabalho quase que diretamente com isso, de preparação de música, de preparação de vídeo, criação de imagem, criação... Olha, não dá... se eu for falar uma lista aqui, vou ficar um tempão, ok? O ChatGPT, ele é o mais famoso, porque quase todo mundo, olha, eu usei o chat para fazer isso, usei fazer o quê, tal. Mas tem muita coisa, mas muita mesmo, ok? Tem inteligência artificial até para montar dieta. Você coloca lá suas características, o aplicativo vai te dando ideias baseada no que você vai alimentando, ele vai aprendendo. Então você comeu mais, comeu menos, ele fala, olha, se você fez isso, faça aquilo. Se você não sei o que, faça aquilo outro, olha isso aqui, não, faça aquilo outro. Ele vai te conduzindo. É muito interessante. Mais uma vez, reforço, temos que ter cuidado, ok? Não podemos usar deliberadamente e confiar 100% naquilo que os aplicativos tentam fornecer para nós, ok? Mas que é um grande aliado, isso com certeza é. Conhecimento global dos negócios. Então, as pessoas precisam aprender novas habilidades, novas competências. Ah, mas eu não sou de vendas, eu preciso aprender regras comerciais? Claro, a sua empresa precisa vender. E você também tem que estar preparado para isso. Não é isso? Ah, mas eu não sou de marketing, eu não sou de contas a pagar, eu não sou... Não importa. Você precisa ter o conhecimento global do que os negócios estão caminhando, como estão agindo, como estão atuando. Seja na sua área, no seu segmento, seja na maneira como as coisas acontecem, né? Por que me interessa se a China consumiu menos soja? Ué, de repente a sua empresa é do segmento. O dólar subiu, o dólar baixou. Isso me interessa para quê? Observe os produtos que são negociados em dólar que você vai entender. Como é que é feita a importação de uma coisa? Como é que é feita a exportação de uma coisa? Não é numa determinada moeda e normalmente é em dólar? Então, conforme a moeda sobe ou desce, você pode ter impacto na sua empresa, tá certo? Então, isso precisa estar sempre antenado, você precisa estar acompanhando. Mas a minha empresa é de metalurgia, nós fazemos determinada peça. Então, como é que outras empresas estão fazendo essas peças? De repente, um determinado cliente seu resolve importar, porque se tornou mais barato. Ou então existe uma peça com uma tecnologia mais avançada e a sua empresa ainda não conhece isso, ou então tem dificuldade para implantar. Você precisa saber, vocês têm que estar preparados, ok? Então, conhecimento global de negócios é importantíssimo, porque você precisa saber como as coisas funcionam, né? Como é que o país funciona, como é que o mercado funciona, e nisso tudo está condicionado como a sua empresa atua nesse mercado. Tudo bem? Liderança. Olha, falamos disso várias vezes, né? Será que a liderança é papel crucial dentro de uma organização? Com toda certeza. Será que eu preciso aprender a ser mais líder ou menos líder? Qual é a diferença de líder e chefe? Será que é a mesma coisa? Com certeza não. Um líder é um líder, chefe é aquele que eu sou chefe, eu mando, você faz. A grosso modo é isso. O líder, ele participa, ele está junto, ele caminha junto, ele debate solução. Ele é um cara que está com a equipe, ele torce pela equipe, ele quer o crescimento dos indivíduos. Esse é o verdadeiro líder. Ele treina, ele motiva, ele se preocupa com os membros da sua equipe. Tá certo? Então, será que nós vamos precisar de pessoas mais preparadas para o futuro? Com toda certeza. Essa pessoa tem que estar antenada não somente com o tratamento com gente, porque colaborador na empresa é gente, não é máquina.
e ele tem que ter essa noção de com quem ele está trabalhando, o que ele pode esperar da equipe e como é que ele pode desenvolver essa equipe, tá certo? Próximo item, autogerenciamento da carreira. Quem não quer crescer, quem não quer se especializar, não é verdade? Todo mundo quando entra na organização ou está lá no ensino médio fala, eu vou ser muito bem sucedido, eu vou ser um diretor de empresa, eu vou ser um gerente, eu vou ser dono de uma empresa, tá certo? Mas como é que eu chego nisso? Como é que eu faço isso? Temos que gerenciar a carreira. Em alguns vídeos anteriores eu comentei sobre isso, né? Onde é que eu quero chegar? Comecei com essa pergunta, né? Não sei se vocês se lembram. Aonde eu quero chegar daqui tantos anos? Por exemplo, vou citar aqui, ó. Onde eu quero estar daqui 5 anos? Ah, eu queria fazer uma viagem para o exterior, para fazer um intercâmbio, para adquirir mais conhecimento do idioma para onde eu vou. Eu queria fazer um curso de MBA. Eu queria, ó, tudo isso você queria. E o que realmente você está fazendo? Então, o gerenciamento da carreira é você traçar uma meta, traçar um objetivo para X tempo e você propor ações suficientes para que essa meta seja alcançada. Ah, eu queria terminar minha faculdade em 5 anos. Perfeito! Gerencie isso. É só você não ser reprovado, é só você fazer as tarefas certinhas, as atividades, tudo bonitinho e principalmente, lógico, trabalhar para que você possa arcar com o custo financeiro da sua faculdade, né? Se ela não for pública, tá certo? É mais ou menos isso. Ah, mas eu não consegui fazer em X anos. Tudo bem, você teve uma dificuldade, né? Será que você percebeu a dificuldade que você teve? Porque toda dificuldade é um aprendizado. Tudo bem? Eu tive uma barreira aqui, tive um obstáculo. Isso é um aprendizado. E aí você precisa se preparar para que novas barreiras não surjam. E se surgir, sejam barreiras diferentes, porque essa você já aprendeu, você já sabe como conduzir e como contornar, ok? Então, gerenciar a carreira é cuidar de si próprio. E você tem um prazo, pode ser 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, não importa. Tem gente que eu, conversando algumas vezes, fala assim, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar ou vou querer desenvolver atividades com pintura. Ah, eu vou querer escrever um livro. E aí eu pergunto, mas só quando você se aposentar? Mas você me parece tão novo, né? Você vai esperar 30 anos de trabalho, 20 anos de trabalho, 15 anos de trabalho para iniciar uma atividade paralela? Inicie já. O que te impede? Se for dinheiro, tente se planejar. Se for tempo, tente se planejar. Realmente, quando não der, tudo bem, procure alguma outra alternativa. De repente, um vídeo no YouTube possa já começar a te satisfazer em relação a isso. Comprar um manual, comprar um livro, comprar sei lá, alguma coisa que você possa já ir se preparando para aquilo que você deseja e tanto almeja. Porque a nossa vida é muito curta, ok? E se você for protelando todas essas pequenas atividades, esses pequenos sonhos, esses pequenos desejos que a gente tem no dia a dia, pode ser que não dê tempo, né? Quem vai saber? Quem vai saber se amanhã estamos vivos ou não? Não é isso? Ah, mas o professor, o senhor está sendo radical. Não, não estou. Não estou sendo radical porque conheço muita gente que tinha lá um montão de sonho e foi protelando, protelando, ficou idoso. E aí a energia já não dava mais para buscar aquilo, né? Nem só a energia, mas também financeiramente. Então, gente, planejem, planejem. Aí eu quero aprender tal coisa. Planeje, já vá exercitando. Porque tudo que você faz com satisfação, com gosto, aquilo evolui. Tudo bem? Vamos para um outro item aqui, ó, papel do gestor no desenvolvimento das pessoas. Isso eu venho falando em quase todo o vídeo, né? Ok? Eu adoro uma coisa que
me motiva muito é a questão do desenvolvimento de pessoas. Tudo aquilo que eu possa contribuir, ou seja um conhecimento, ou seja um apoio, ou seja algo assim que eu possa treinar a pessoa, eu possa ensinar, eu fico muito motivado. Porque que acontece? Nós temos que preparar todos aqueles que estão ao nosso lado, ou então que virão para o futuro, né? Ah, mas nós temos que nos preocupar com isso? Temos. Nós não ensinamos os nossos filhos? O que é o passar o conhecimento para um filho? Não é prepará-lo para a vida? Então nós temos que ter essa ideia. E na empresa é a mesma coisa. Chegou um colaborador novo, um funcionário novo, o que você faz? Você larga ele lá? E aí? Você não faz uma integração, você não apresenta aos colegas, você não leva o cara onde é o refeitório, onde é um banheiro, com quem ele fala sobre um determinado equipamento, se precisa de telefone, o que ele precisa, precisa de uma impressora, precisa de um computador, o que você vai fazer, meu amigo? Ah, eu trabalho em tal coisa, então vamos lá, eu vou te apresentar o líder daquela área, e fazer com que a pessoa se sinta bem, né? Que a cultura organizacional ajude a pessoa a se desenvolver. E é tarefa de quem? Do gestor, do líder. Preparar, facilitar, dar condições para que essa pessoa cresça. Não é isso? Que essa pessoa desenvolva e construa suas competências, desenvolva novas habilidades. Todo mundo ganha, gente. Vai por mim. Todo mundo ganha, tá certo? Porque a pessoa fica mais bem preparada, o clima organizacional fica legal, o ambiente fica legal e o resultado disso é o quê? Melhor produção. A empresa ganha com a sua produção, os colaboradores ganham de certa forma com um nível de relacionamento, né? Então isso é primordial, ok? E aí nós chegamos no primeiro ponto que eu gostaria, né, de passar para vocês, que é a ideia da gestão do conhecimento. Os grandes influenciadores dessa disciplina são dois japoneses, o Nonaka e o Takeuchi. Quem tiver mais tempo, né, e quiser se aprofundar, na internet tem muito material deles. Inclusive eles têm uma ferramenta, não sei se é uma ferramenta, mas eu gosto de chamar de framework, né? Que é um passo a passo, ali, um gráfico que indica como é que a coisa acontece e é denominado de espiral do conhecimento. Então quando o conhecimento ele é um insight, ele gera uma visão, ele passa por uma motivação, ele tem lá uma fase de maturidade até que ele realmente vira um conhecimento. E é muito importante porque o que acontece? Você, para gerar conhecimento, você precisa estar amparado por um bocado de coisa, né? Então, por exemplo, você tem que ter ideia de dados. Esses dados precisam ser tratados, precisam ser apurados de forma realmente muito realística para que eles gerem um conhecimento. E aí, para você traduzir isso de quando é um dado, né? De quando é apenas um número, por exemplo, o número do CEP, é um dado, né? CEP, zero tanto, pronto, isso é um CEP. CEP é o quê? É um dado. Isso vai gerar um conhecimento para mim quando? Quando eu precisar utilizar ele para alguma coisa. E aí, veja que o exemplo simples que eu coloquei para vocês, ele parece muito simples mesmo, né? Ah, mas é um CEP, tá, mas como é que eu sei que isso virou um CEP? Que é um endereçamento postal em que momento eu devo usar isso, tá? Então, essas reflexões, esses insights, eles têm uma origem dentro da ideia de informação, ok? E a informação tratada, depurada, ela gera conhecimento, tá certo? Então, o conhecimento você tem. Como é que você faz a gestão disso, né? Então, por exemplo, como é que eu sei gerenciar o que eu sei, o que eu conheço? Eu tenho muito conhecimento, um exemplo, tá? Tenho muito conhecimento. Como é que eu faço a gestão disso? De uma forma que isso se torne produtivo, tá certo? Então eu tenho que pensar nos meus valores, eu tenho que pensar na ideia
de ética, isso pode envolver minhas crenças, isso pode envolver a forma da maneira como eu fui criado. Ah, eu acredito nisso, não acredito naquilo. Ah, eu aceito isso, não aceito aquilo. Tá certo? Então, esse é o conhecimento meu, que está na minha mente, está naquilo que eu tenho como verdade, aquilo que eu tenho como mentira, aquilo que eu acredito que é um valor, o que é honestidade para mim, o que é ética para mim, o que é política do bom relacionamento. Ó, tô colocando um monte de ideias aqui, ok? De exemplos. Tudo isso é conhecimento. Agora, na empresa, o conhecimento ele se traduz de uma outra forma, né? Por meio de quê? De processos, principalmente, né? Então, processos organizacionais, como as coisas são feitas e por que são feitas daquela forma. Você tem rotinas já desenvolvidas, processos desenvolvidos, práticas, normas, manuais, que mais? Regras. Tudo isso, documentos, né? Então você tem uma nota fiscal. Quanto de conhecimento não tem uma nota fiscal? Ok? Como é que eu sei quanto de ICMS eu paguei, quanto de IPI eu paguei frete, paguei seguro? Como é que eu sei disso? É só saber examinar uma nota fiscal. Ok? Para a empresa isso é conhecimento? Sim. Por quê? Porque lá no departamento chamado contabilidade, eles vão apurar tudo isso que está na nota fiscal. Porque nem toda empresa é lançado diretamente como custo. Tem algumas coisas que você pode fazer a compensação financeira, tá certo? E aí, se você não conhece, como é que você faz? Beleza? Então, isso é um conceito da gestão do conhecimento. Como é que eu faço a gestão daquilo que eu conheço? Tudo bem? Vamos colocar um outro exemplo? Ó, vamos dizer que eu sou responsável por arquivar documentos. Tudo bem? A minha tarefa é essa. Então, tudo que a empresa vai produzindo chega para mim e eu tenho que arquivar. Então, tem lá relatório de venda, relatório de compra, nota fiscal, manuais, relatórios de alguma outra coisa, de um departamento, folhas de pagamento, cópias de olerites. Eu estou botando só alguns documentos aqui, tudo bem? Documentos de colaboradores quando feito o registro. Pronto. Ó, só para a gente encerrar só com esses exemplos aqui, beleza? Pois bem, aí alguém chega em determinado dia e fala, olha, eu queria que você pegasse para mim a nota fiscal de compra da mesa que está lá no RH. Como é que você recupera essa informação? Veja, você que arquivou. E aí, como é que você recupera isso? Como é que você sabe onde está? Tá certo? Por que eu falo isso? Porque esse é um dos passos da gestão do conhecimento. Você conseguiu guardar esse conhecimento, esta informação? Como é que você retém ela? Como é que você agora recupera? Como é que você reteve ela? Bah, eu fiz ali um determinado modelo de arquivamento que diz que tem um código, e aquele código diz que é uma nota, aquela nota é identificada por isso, por aquilo outro, aí tem um documento assim. Como é que você recupera? Eu digito um código tal, aquilo vem. Observe que você está fazendo a primeira gestão de documentos, ok? O resultado desse documento sendo manuseado por um determinado departamento é o uso do conhecimento que ele gera. Tudo bem? Então tem lá uma receita médica. A receita por si própria é apenas um documento. Quando alguém utiliza aquela receita para gerar uma ação, ela está utilizando o conhecimento que aquela receita tem. Tudo bem? Ela fornece um determinado conhecimento, determinada informação, que vai gerar alguma ação que pode ser positiva ou negativa. No caso de uma receita, ela é positiva, né? Vou comprar um determinado remédio que eu entendi que o remédio que está sendo indicado aqui é para isso, para aquilo, aquilo outro. Ó, eu já tenho conhecimento em relação a isso. Perfeito?
Olha lá, a gestão do conhecimento deve iniciar-se com a gestão da informação. Acabamos de falar sobre isso, né? Então, como é que eu gerencio a informação? E aí, lógico, você precisa de especialistas. E esses especialistas estão aonde? Estão normalmente dentro de um departamento chamado Tecnologia da Informação, ou TI. Né? Então, é o pessoal TI que vai preparar o caminho para que você possa fazer uma gestão muito bem interessante dos seus documentos, né? Ó, para se transformar em conhecimento, a informação precisa ser capturada, organizada, criar sentido e significado. Ok? Então, mas é somente criar a informação, essa informação faz o que com ela? Ela tem que ter significado, porque aí, se ela tem um significado no uso, aí você está gerando conhecimento, ok? A gestão do conhecimento refere-se ao que? Criação, identificação, integração, recuperação, compartilhamento e utilização do conhecimento dentro de uma organização. Tá certo? Então, se você não sabe criar, ou então não conseguiu criar, alguém criou, mas você não sabe integrar, se não tiver os passos certinhos, você tem muita informação na mão, mas você não consegue criar conhecimento. Tudo bem? Mas é difícil criar conhecimento? É difícil. Eu falo para você que é difícil, mas não é impossível. E quando você entende o processo, aí pronto, acabou. Aquilo é fácil, fácil não, né? Ele se torna mais, ele flui melhor, né? Acho que essa seria a palavra mais ideal. Quando você conhece todos os passos, desde a captura de um dado, de uma informação, de dados, né? Dados, por exemplo, dados de uma pessoa, nome, CPF, RG, endereço. Isso são dados. Desses dados vão prover uma informação que, quando tratadas, quando bem orientadas, geram conhecimento. Ok? Então, a partir daí, você tem a ideia de como é que você se organiza no seu departamento. Então, tem lá, ó. Quando você tem um conhecimento e os seus objetivos, fica mais fácil, né? Aqui você está fazendo gestão da informação e aqui você está fazendo gestão do conhecimento. Então, ó, a ideia de capturar, adquirir, organizar, formalizar, disseminar, compartilhar, promover, tudo verbo, tá vendo? Alcançar, dar retroação, ou seja, você precisa realimentar alguma coisa, alcançar resultado, e você tem como objetivo incentivar a criatividade, promover a inovação, compreender os produtos e serviços, compreender os requisitos do cliente. Olha aqui, ó, aumentar o capital humano, aumentar o capital intelectual. Isso aqui nós vamos falar daqui a pouco. Isso é importantíssimo, né? Como é que as pessoas se tornam mais conhecedoras das coisas? Como é que ela tem, eu vou usar a palavra intelectualidade para solucionar e entender as coisas da maneira que ela conhece, que acontece. Ok? Mas já já a gente fala disso. Tudo bem aqui? Então a roda da gestão do conhecimento, baseada no Chiavenato, você tem desde a aquisição dos dados, né? Dos dados, da informação, aí formaliza, dissemina, tem a ideia da aprendizagem, construção e expansão, a aplicação e a retroação, ok? Você me perdoem aqui, gente, a falha no desenho aqui na imagem, porque intencionalmente eu capturei do livro do Chiavenato. E às vezes na hora que passa para o PowerPoint ele dá essas distorção, ok? Mas o material todo que está aqui está no livro do Chiavenato, que está na referência. Beleza? Então essa roda do conhecimento. Por que roda? Porque ela começa aqui, aquisição, formalização, laralá, volta de novo, aquisição, formalização, disseminação, aprendizagem, retroação, aquisição, percebe? Ela é um ciclo, tá? Então não para. E para você ter a gestão do conhecimento muito bem implantada na sua empresa, você tem que olhar a ideia da interdisciplinaridade, ou seja, muitas disciplinas envolvidas, ok? Então, você tem diversas coisas na empresa, né? Não tem? Você tem administrador, você tem pessoal de marketing, você tem pessoal de compra, você tem pessoal de contabilidade, você tem pessoal de financeiro, você tem pessoal de RH, você tem pessoal de comercial. Então,
essas pessoas têm que estar envolvidas. E a visão que você tem da empresa como um todo é que faz a diferença. Se eu pegar uma nota fiscal, o que eu faço com ela? Né? Se eu não conhecer que o departamento contábil vai entender aquela nota, o departamento de logística vai entender aquela nota, o departamento de compras vai entender aquela nota, eu fico com aquele documento na mão e falo, isso aqui não serve para nada. Mas como eu sei, né, para que serve aquilo, então eu sei que eu tenho um documento na mão e aquele documento pode gerar uma informação e um conhecimento futuro. Da mesma forma, da visão integrada e holística, né? Então o todo tem que participar, né? A organização. Então eu penso o quê? Penso em empresa, tá certo? Então a ideia das capacidades e das competências tem que estar orientada para os objetivos organizacionais. Então quando eu vou tratar de um determinado assunto, eu sei o que está acontecendo. Por quê? Porque eu conheço o todo. Eu sei o que acontece dentro da organização. Ok? E aí, por falar em competência, você tem que saber também gerenciar as competências, né? Por quê? A competência, ela leva para onde? Para dentro de uma gestão do conhecimento. Ok? Gerenciar informação, gerenciar conhecimento e basicamente saber como é que se constrói competência. Há vários vídeos que eu venho dizendo, né? Gente, guarda essas duas palavrinhas, habilidade, competência, habilidade, competência, habilidade, competência. Por quê? Porque é o dia a dia da organização. Então você está orientado à competência. Tudo bem? Por quê? Porque o seu cargo, vamos dizer, eu sou analista de marketing. O que faz analista de marketing? Ah, sei lá, olha o mercado, vê como é que tá, a marca está no mercado, se está vendendo mais ou menos. E quais as habilidades e competências que um profissional tem que ter ali? Ah, tem que entender de marketing. Tá, e o que é entender de marketing? Veja, eu vou filtrando as coisas de uma determinada maneira que eu preciso saber o que cobrar do meu colaborador. Senhor colaborador, o senhor conhece regra de marketing digital? O que é um SEO? Não, SEO, SEO. O que é um SEO da Google? Você sabe o que é isso? Não. Você sabe fazer a questão de captura de lead? Ah, eu um pouquinho, eu entendo um pouco. Como é que você faz retenção de cliente? Como é que você faz a questão do branding, que é a ideia de marca, gestão da marca? Então, ó, tudo isso é marketing. Mas o que a pessoa realmente conhece? Então, essas coisas estão muito voltadas para habilidades e competências. E eu preciso olhar para isso. Por quê? Porque eu tenho que preparar minha equipe. Eu, como gestor, como líder, eu preciso saber quem tem determinado tipo de habilidade e quem tem determinado tipo de competência. Para colocar a pessoa certa no lugar certo, no momento certo. Tudo bem? Então nós temos as competências básicas, né? Quais são? Ah, sei lá, dependendo do que você está pensando como básico, eu tenho habilidade de relacionamento, eu tenho um determinado tipo de atitude, né? Eu tenho as características pessoais voltadas principalmente para valores, né? Então, todo colaborador, pera lá, deixa eu até me colocar melhor. Todo indivíduo, ele precisa ter a ciência de que ele precisa aprender coisas novas e desenvolver habilidades e competências novas a cada instante, tá certo? Então o fato de eu saber calcular, saber atender um telefone, saber me relacionar com polidez, com postura, saber atender uma pessoa, talvez isso seja uma competência bem básica, né? Conseguir desenrolar alguma coisa ali, né? Ah, eu consigo tomar uma decisão. Pode ser que seja considerada uma competência básica. Mas para muita gente isso se torna um pouco mais difícil, mais complexo. Então é nesse momento que você tem que entender o que você precisa aprender para construir o seu leque de competência para que você tenha sucesso profissional. Principalmente na organização que você está, com vislumbrando
novos desafios, tá certo? Então, para a gente entender, olha lá, conhecimento é o saber e habilidade é o saber fazer. Tudo bem? Não adianta eu só saber. Ah, como é que é feito um bolo? Ah, o bolo, ó, você pega farinha, ovo, leite, manteiga, bate tudo ali. Se tiver um sabor, você põe um sabor dentro, põe no forno e assa. Então vamos fazer. Não, não, fazer eu não sei fazer. Eu sei que o bolo é feito assim. Então, olha lá, eu tenho conhecimento, ok? Mas eu não sei fazer. Então eu tenho conhecimento, mas não tenho habilidade. Quando eu tenho conhecimento, eu sei como é que é feito um bolo. E se eu for fazer o bolo, eu faço do jeitinho, certinho, bonitinho. Então, além de conhecimento, eu tenho habilidade. Tá certo? Uma coisa que nós precisamos também saber não, né? Entender, é um conceito muito interessante que aí é difícil de aprender, se desenvolve. Sabe o que é? Sabedoria. Porque a sabedoria, ela também está pautada na inteligência emocional. Por exemplo, você está numa discussão, né, num desentendimento com alguém. Se você começa a gritar e o outro grita, aí você grita, o outro grita, aí você grita, o outro grita, ó, ficam. E onde é que vai chegar com isso? Se não entrar em vias de fato, né, e um se machucar todo, e mesmo assim ninguém vai dizer assim, ah, eu perdi, eu ganhei, e o problema também não vai ser solucionado, e aí, faz o quê? Né? Então, a sabedoria leva você a ter flexibilidade para conduzir esses desentendimentos, essas tomadas de decisão, essas maneiras de fazer a coisa, de fazer acontecer as coisas, ok? Por isso que normalmente sabedoria é muito relacionada a pessoas com mais idade. Por quê? Porque a pessoa aprendeu, né? Desenvolveu a aprendizagem ao longo da sua história. Quando ele chega numa certa idade, aí ele fala: ah, mas isso aqui não é dessa forma. Olha, isso aqui vai acontecer assim, vai acontecer assado. Porque eu já passei por isso, tá certo? Ter sabedoria é muito importante, mas isso é adquirido conforme o tempo, conforme as experiências, conforme os valores, a cultura, ok? É isso. Prosseguindo, né? Nós estávamos lá em habilidade, aí nós temos a ideia do julgamento. Você tem que saber analisar e julgar um algo de forma sempre positiva, né? Tá certo? Fazer julgamento de pessoas é um problema, tá? É muito complexo isso. O julgar que você tem que colocar é numa tomada de decisão, principalmente. Você tem que tomar uma decisão em relação a alguma coisa. Então você tem que saber analisar os fatos, ponderar e saber julgar, né? Tá certo? Então você tem que ter discernimento para entender e identificar as oportunidades dentro de determinadas situações e que provoque uma ação sempre positiva, ok? E lógico, né? O quarto item das competências individuais, a atitude. Então a atitude é a ação, é o saber fazer acontecer. Então não adianta você ter conhecimento, você ter habilidade, você saber julgar determinada coisa, mas se você não sabe agir, ou então você tem preguiça de agir, ok? Ah, mas deixa assim que as coisas se acertam. Não, se você precisa tomar uma decisão, você precisa ter ânimo, você precisa ter vontade, você precisa querer fazer a coisa acontecer, você precisa ter o ímpeto de partir para cima, como a gente fala no dia a dia, né? Vamos partir para cima, vamos correr atrás, vamos buscar realmente condições para que as coisas aconteçam. Tudo bem? Olha o que o autor coloca. Ó, conhecimento, habilidade, julgamento e atitude constitui a base das competências individuais em qualquer situação e são construídas por meio da aprendizagem. Tudo bem? Então não dá para você, eu vou esperar aqui que a coisa aconteça. Não, gente, não acontece. Você precisa ter atitude.
Se você tem uma deficiência de conhecimento em alguma coisa, estude. Ah, eu quero aprender inglês. Você só vai aprender inglês se você tiver ação. Ah, que tipo de ação? Ué, você não consegue aprender sozinho? Busca uma escola. Você aprende se você ler mais, então comece a ler pequenos textos em inglês. Estou dizendo que é inglês, né? Podia ser francês, podia ser alemão, qualquer outro idioma, mas o inglês, que é o mais comum, começa a ler pequenos textos em inglês, começa a olhar os verbos, começa a olhar como é que as palavras são flexionadas, como é que se escreve. Quando você se sentir confortável, começa a assistir vídeos. Olha, isso é com o início da atitude, mas se você é aquela pessoa que precisa de um conhecimento formal, orientado por uma escola, busque uma escola do seu gosto. Aquela mais focada em gramática, aquela mais focada em conversação, aquela de um curso mais rápido, aquela de um curso mais lento, né? Sempre vai ter uma escola que atenda às suas necessidades. Beleza? E aí nós temos as competências organizacionais, aquelas que são essenciais da organização, as competências funcionais de cada unidade. Então, o departamento de RH tem a sua, a produção tem a sua, vendas, né, ou comercial tem a sua, marketing tem a sua. As competências gerenciais são inerentes do indivíduo líder, né, do indivíduo gestor. E as competências de cada pessoa, que chamamos de competências individuais. Beleza? Tá aqui, olha, um quadrinho bonitinho, competências essenciais da organização. Então você tem aqui a competitividade, liderança, oferta de valor ao cliente, imagem, marca. Competências distintas de cada unidade. Então você tem área de pesquisa, área de produção, área de marketing, área de finanças, de gestão de pessoas. E competências individuais das pessoas. Então você tem conhecimento de negócio, foco no cliente, foco em resultado. Olha embaixo, olha, conhecimento do negócio, ok? Então vamos de novo, competências essenciais da organização, competências funcionais e competências individuais das pessoas. Tudo bem? Se vocês quiserem ler mais sobre isso, tá aqui, ó, que é a Venato, no livro 2009, esse livro tá nas referências, tá? Então observe se existe se você faz algum curso em alguma universidade, alguma faculdade, você que está me assistindo, me ouvindo neste momento, veja se a sua faculdade tem esse livro, se não, procure na internet, ver se tem algum PDF de leitura, né? Às vezes o Google Books permite a leitura, algum outro item aí, ou até mesmo veja se você consegue adquirir. Eu acho que o livro não é muito caro não, tá bom? Bom, chegamos no capital intelectual, ou seja, o capital que o indivíduo tem, que ele transforma ele numa pessoa baseada no conhecimento, uma pessoa... Eu já li em um determinado artigo que a pessoa colocou assim, ó, o nível de inteligência da pessoa. Eu achei isso tão pesado. Porque se eu pensar assim, olha, o nível de inteligência de uma pessoa, eu estou colocando o outro que não tem um nível ideal, um nível de desinteligência ou de falta de inteligência. Fica esquisito, não fica? Então, eu gosto de dizer o seguinte, olha, o quanto de conhecimento a pessoa tem. Eu acho que fica mais fácil. Então, por exemplo, qual é o nível de capital intelectual de um ser humano? Ele está baseado no conhecimento que ele tem. Eu acho que fica mais fácil assim. Então, por quê? Conhecimento se adquire, né? Conhecimento é uma informação estruturada, ou seja, ela já passou por um dado que virou informação, que foi tratada, que foi depurada, e aí aquilo virou um conhecimento e a pessoa domina aquele conhecimento. Então, ele tem um capital intelectual. Tá certo? A era da informação, que é a era que nós estamos vivendo, é uma era baseada em conhecimento, né? E um conhecimento rápido. Porque a informação que você tem ontem já não é hoje suficiente. O conhecimento que você desenvolveu ontem também já não é suficiente.
Veja quem trabalha com software, a quantidade de linguagem de programação que surge fazendo isso, aquilo outro. Quem trabalha na área de cosmética, quem trabalha na área de saúde, quem trabalha na área, sei lá do que, deixa eu ver mais o que, na área de logística, a questão da robótica, metalurgia, então, cada hora surge um sensor novo. Então, aquilo que você conhecia ontem, hoje já está se tornando obsoleto. Você precisa reciclar. E quando você recicla conhecimento, você melhora teu capital intelectual. Então, essa, acredito eu, que seja a ideia mais interessante, né? O quanto de conhecimento uma pessoa retém, né? Ela tem aquilo consigo e sabe utilizar. Que também não adianta você ter conhecimento e não saber fazer nada, né? Com ele. Então, as organizações bem-sucedidas são aquelas que sabem conquistar e motivar as pessoas para que elas aprendam e apliquem seus conhecimentos. Tudo bem? Ué, eu sei fazer isso aí, tá? Mas eu não vou fazer porque eu não quero. Ué, então para que você está aqui, meu amigo? Não é verdade? Olha, eu sei para fazer um bolo, eu sei fazer pizza, mas eu nunca fiz. Eu sei como faz, mas eu nunca fiz. Você quer fazer? Eu acho que melhor não mexer nisso. Então o que acontece? Para que você tem um conhecimento? Ok? Conhecimento, ele tem que estar muito bem atrelado à atitude, à ação. Então não basta eu saber, eu tenho que também executar, eu tenho que saber fazer. Tudo bem? Volto a falar de novo para vocês. Se puderem, consultem. Taxonomia de Bloom. Você vai ver, ou vocês vão ver, né? Porque deve ter muita gente me assistindo nesse momento, que tem muito conceito ali dentro que pode ser aplicado em qualquer área. Ou seja, até mesmo na sua casa. Eu não trabalho com nada, mas eu como pessoa, eu vou saber, né? Conduzir, melhorar minha vida, melhorar meu olhar para o mundo, para a minha presença na sociedade, por meio daquilo que eu aprendi na taxonomia de Bloom. Tudo bem? Então, o conhecimento tende a envolver um sentido de urgência. Por quê? Porque ele tem uma intensidade, uma obsolescência dele. Se você precisa de conexões globais, por quê? Para aumentar a produtividade no trabalho, com foco onde? No crescimento. Então, por isso que você tem um sentido de urgência. Porque você precisa de intensidade de conhecimento, né? O quanto eu conheço de alguma coisa. Né? Esse conhecimento é obsoleto, não é? Quanto tempo ele muda? De que forma que ele muda? Eu preciso aumentar a produtividade na minha empresa? Como é que isso acontece? Beleza? Então, de acordo com o Chiavenato, citando o Zweig, o capital intelectual é constituído por 3 aspectos, baseados no cliente, baseados na organização e baseado nas pessoas. Então, no cliente, olha lá, baseado no valor proporcionado pelo crescimento, força e lealdade dos clientes, refere-se à estrutura externa, isto é, ao relacionamento da organização com os clientes e seu impacto nos retornos e imagem, e como essa estrutura pode ser expandida para incluir novas relações. Baseado na empresa, olha lá, no valor derivado de nossos sistemas, processo, criação de novos produtos e estilo administrativo. Refere-se à estrutura interna, que inclui sistemas, processos, ferramentas de negócio, marcas registradas e cultura organizacional, que eu venho falando desde o começo dessa aula. Baseado em pessoas, no valor da organização proporcionado pelo crescimento e desenvolvimento das competências das pessoas e como essas competências são aplicadas às necessidades do cliente. Refere-se à competência e habilidades do funcionário para agirem eficazmente em uma ampla variedade de situações. Volto a falar de novo, olha lá, habilidade, competência, ok? Então, o fator de você conhecer como essas coisas acontecem e a intensidade como você coloca isso em execução reflete o nível do seu capital intelectual, ou seja, o quanto que você está preparado. Aqui tem somente um diagrama explicando o que nós já fizemos ali, né? Ativos intangíveis, estrutura externa, estrutura interna e o indivíduo, ok? E os itens que estão abordados em cada um desses.
Paradigma da organização baseada no conhecimento é muito interessante, porque você tem aqui o que era na era da indústria e o que está na era do conhecimento. Então o item pessoas, geradores de custo ou recurso, e aqui gerador de receita. Olha como muda, né? Dá uma olhada, luta de poder, operário versus capitalista. Aqui, trabalhadores do conhecimento versus gerentes. Fluxo de produção, sequencial e direcionado pelas máquinas, caótico e direcionado pelas ideias. Relação com o cliente, unidirecional através do mercado, aqui, interativa através de redes pessoais. Veja, quando estava na era da indústria, você tinha uma relação com o cliente baseado no mercado. Então ele comprava, você vendia, acabou. Hoje não, você tem até rede social, né? Que da hora, o teu cliente te segue no Facebook, né? Te segue no Instagram, tem lá tua conta também de Twitter, e você tá colocando alguma coisa, ele tá acompanhando, ele colabora, ele traz uma ideia para você, ele reclama também, fala, olha, esse produto seu aí não tá dando certo. Você começa a aprender pelo que o teu cliente te dá de retorno. Isso é maravilhoso, ou seja, você não fica às cegas, né? Muitas vezes você está num canto achando que a coisa acontece de um jeito e só daquele jeito. E o teu cliente está dizendo, olha, isso aqui não funciona. Tudo bem? Vamos para outro item aqui, ó. Conhecimento na era da indústria, uma ferramenta ou recurso entre outros. Ou seja, algo lá, um a mais, né? Olha na era do conhecimento, ó, o foco do negócio. Muito interessante, né? Esse quadrinho é dos Weib, tá na obra dele de 97, que também está nas referências, caso vocês queiram consultar. Aqui nós temos a ideia da organização tradicional e da aprendizagem com base na ideia do Peter Senge. Peter Senge tem um livro muito bacana chamado Quinta Disciplina. É um livro grandão, ele tem lá acho que 1000 e poucas páginas. O livro é fantástico, fantástico. O que traz de conhecimento é muito bacana. Agora, lógico, é um livro para você ler paulatinamente, né? E já com um tempo assim grande. Por quê? Porque é interessante você ler e também você tentar botar em prática alguma coisa. Porque aí a ideia fica legal. Somente ler não adianta, né? Que nem tem muita gente que faz bastante cursinhos de internet, né? Aqueles cursinhos gratuitos. São válidos, gente, ajuda muito, ajuda muito. Agora, de nada adianta você colecionar um monte de diplominhas se você não põe nada em prática, né? Ah, mas eu fiz esse curso só para aprender. Perfeito, bacana. Mas coloque em ação, execute. Por quê? Porque assim você vai melhorando ainda mais o seu aprendizado. Tá certo? Mas vamos olhar aqui o que o Peter Senge, nosso amigo aqui da quinta disciplina, nos disse, né? Então, as organizações tradicionais é aquelas organizações voltadas para a aprendizagem. Então, aqui a determinação da direção geral, a visão é proporcionada pela cúpula da empresa, né? Então, lá em cima, né, os diretores, presidentes, proprietários. Então, a ideia aqui, ó, nós fazemos o planejamento estratégico e vocês seguem, se virem. Já na organização da aprendizagem, a visão é compartilhada e emerge de muitos lugares, mas a cúpula é responsável por assegurar que essa visão existe e deve ser alcançada. Então, olha só, eu já aceito, né, que outras pessoas me ajudem a determinar alguma coisa, a construir um planejamento estratégico, a melhorar uma estratégia de mercado. Tudo bem? Formulação e implementação de ideias, a cúpula decide o que deve ser feito, o restante da empresa trabalha com essa ideia. Na organização da aprendizagem, a formulação e implementação de ideias ocorrem em todos os níveis da empresa. Olha que show de bola. Natureza do pensamento organizacional, cada pessoa é responsável pela atividade do seu cargo e o foco está no desenvolvimento de suas competências individuais, isso baseado na tradicional. Já na aprendizagem, as pessoas conhecem suas atividades e como elas se interrelacionam com as demais. Por quê? Lembra lá da interdisciplinariedade, ou seja, você conhece a visão do todo,
Então eu sei o que eu faço, mas eu sei como essa minha atividade está relacionada com todas as outras, ok? Resolução de conflito, na tradicional, são resolvidos por meio do uso do poder e da influência hierárquica, principalmente pela punição, né? A ação coercitiva. Já na aprendizagem, os conflitos são resolvidos por meio de aprendizagem colaborativa e integração dos pontos de vista das pessoas, ou seja, pelo debate e pela colaboração, ok? Liderança e motivação, o papel do líder é definir a visão organizacional, providenciar recompensa e punições adequadas e manter o controle da atividade. Já na organização da aprendizagem, o papel do líder é construir uma visão compartilhada, empoderar as pessoas, inspirar compromisso e encorajar decisões eficazes. Percebem como muda de uma empresa tradicional e para aquela baseada em aprendizagem e conhecimento? Por isso que o Senhor fala, olha, uma quinta disciplina, ela traz a ideia de aquilo que as empresas aprendem. E aí vamos lá de novo no Bloom, aprender a aprender. Tudo bem? E aí o Senhor continua, né? O aumento do interesse no desenvolvimento das pessoas em todos os níveis da organização pode ser atribuído a 3 fatores. Primeiro, nas organizações de aprendizagem, as pessoas estão assumindo responsabilidades cada vez mais abrangentes, ou seja, maiores, que integram mais. Os gerentes enfrentam um ambiente completamente novo e são responsáveis por um número maior de pessoas trabalhando em uma organização orientada para o processo. Tudo bem? Está havendo um crescente número do que Drucker chama de trabalhadores do conhecimento. Peter Drucker, já falei esse nome aqui, um dos grandes gurus da administração, já falecido, mas tem obras fantásticas e o nível de conhecimento e sabedoria desse autor poderia ser considerado diferenciada, tá certo? Ele já há muito tempo atrás, ele denominou a era do conhecimento, quando a gente estava engatinhando nisso, e ele já deu, falou, olha, haverá lá no futuro, não muito longe, um momento em que nós teremos que ter na empresa os trabalhadores do conhecimento, né? Então ele está aqui, ó. O Senge já falava, Peter Senge já também utilizava a ideia do que Drucker apregoava, estava lá. Então, ó, isso significa que a vantagem por possuir expertise e habilidades de alta qualidade. O mercado está exigindo profissionais bem qualificados. Então, olha só, tem dois autores, pode-se dizer, um já há 15, 20 anos falando disso, o outro já desde a era de 60, 70, estava dizendo, olha, lá na frente vocês vão ter problema, porque vai ser exigido de vocês conhecimento. E espera-se que vocês tenham preparo para isso, porque o mercado vai ficar altamente seletivo, ok? E o terceiro item está aqui, está havendo um forte reconhecimento a respeito da importância de recrutar, manter e desenvolver pessoas talentosas. Em um ambiente turbulento, nunca foi tão importante ter as pessoas certas para o trabalho e mantê-las, motivá-las e desenvolvê-las. É preciso desenvolver habilidades sempre, independentemente de quem a pessoa seja, do que faça, para quem faça ou onde faça. O que eu estou falando desde o início dessa aula? É preciso desenvolver pessoas e temos que saber como fazer isso, ok? E aí, aprendizagem organizacional, ó, o Senge está dizendo ali, né? Cunhou a expressão organização de aprendizagem e ele propõe 5 disciplinas de aprendizagem, né? Que remete ao livro dele, né? A quinta disciplina, como um conjunto de práticas para construir e melhorar a capacidade de aprendizagem nas empresas. As 5 disciplinas são domínio pessoal, mudança de modelos mentais. Eu preciso ter flexibilidade para mudar a maneira como eu penso, eu entendo as coisas. Eu preciso ter visão compartilhada de negócios, né? Então eu preciso saber como as coisas acontecem não só para mim, não só para o meu departamento, mas como um todo, quase que holístico. Eu preciso olhar pela aprendizagem das equipes e eu preciso ter um raciocínio e principalmente que ele seja de maneira sistêmica, ou seja, baseada no sistema. Eu tenho que
saber como é que a coisa pode acontecer e os passos que tem ali para que ela evolua para alguma determinada situação, né? Para como é que aquilo evolui e pode impactar não somente a empresa, mas também um processo, ok? E aí, continuando, o autor fala, olha, você tem a ideia da aprendizagem vivencial, ou seja, aquilo que você viveu, aquilo que você aprende com o teu histórico, né? Com as tuas vivências. Então, a aprendizagem humana, ela é baseada nisso, né? Então, você vai tendo as vivências, ok? E aí ele coloca, olha, o ciclo de aprendizagem vivencial envolve as seguintes fases: a própria vivência, ou seja, uma ação, o relato, que é o compartilhamento de sentimentos, então você sabe relatar algo, né? Você envolve a pessoa naquilo que você vivenciou, tem o processamento, que é a análise daquilo que você vivenciou, a generalização, que é a inferência de princípios sobre o mundo real, e a aplicação. Então, a ideia de como eu coloco aquilo em prática na minha atividade, seja ela profissional, seja ela social, mas que eu saiba colocar aquilo em prática. Então, isso é uma aprendizagem vivencial. Eu aprendi porque eu vivenciei isso, ok? Então, para Geus, quando a aprendizagem é encorajada, as pessoas se tornam hábeis em desenvolver novas competências, adquirir novos insights, visualizar novos horizontes e sentir-se recompensadas em seu trabalho. A ideia está aqui, ó, aprendizagem encorajada. Volta ao papel do líder. Se o líder não tiver força, condição, desejo, motivação para desenvolver pessoas, ele está no papel errado, né? Porque aqui está, desenvolver novas competências. Então eu posso desenvolver, mas eu preciso também fazer com que o meu colaborador desenvolva. Por quê? Porque eu vou estar encorajando ele a fazer isso. Perfeito? E na organização de aprendizagem, as bases são rede de relacionamento, e aí você vem até a ideia do network, né? Que eu comentei em algum vídeo para trás aí. Olha, como é que você está fazendo o teu network? Como é que você se relaciona com as pessoas? E no caso de uma empresa, relaciona com o cliente, com o fornecedor, com o sindicato, com o acionista, com a sociedade, tá certo? Outra, recursos de busca da informação, do conhecimento. Como é que você coleta a informação? Como é que você trabalha com essa informação? E essa informação, ela gera um conhecimento para você ou não? Ó, embaixo, ó, coletar a informação e o conhecimento. E aí você precisa coletar a informação e o conhecimento correto, né? Aquilo que vai ser útil para você. Não adianta você fazer um arquivamento de um monte de documento que não serve para nada, tá certo? O que é que você precisa ter na sua empresa? Que tipo de conhecimento, que tipo de informação, que tipo de documento, que tipo de dado? Isso precisa ser muito bem planejado. E depois que você tiver muito bem desenvolvido tudo isso, olha só, você vem aumentando gradativamente o nível de aprendizagem. Então são empresas que vão aprendendo, né? Empresas que vão se preparando para novos desafios no mercado. Por isso que o Peter Senge coloca organização de aprendizagem, ou seja, que tem o foco na aprendizagem. Tudo bem? E aí, aqui tem um trabalho do Watkins, não só dele, mas aqui do Marsic e do Phillips, que ele coloca aqui a ideia, né, da aprendizagem. Ó. Conectar a organização com o seu ambiente, aí tem um ambiente. A organização proporcionar empowerment, empoderamento, às pessoas em uma visão coletiva e definir sistemas para capturar e compartilhar o aprendizado. As equipes, encorajar a colaboração e aprendizado em equipe. As pessoas, promover o diálogo e a discussão e criar oportunidade de aprendizado contínuo. Tudo isso aqui, se você observar como a coisa funciona, ele vai ao encontro lá atrás do que nós falamos da gestão do conhecimento.
Então, lógico que você vai gerando aprendizado, vai gerando conhecimento e você precisa saber trabalhar com isso no futuro, ok? E aí, o Greenwood, né, ele coloca aqui o treinamento tradicional e como é que esse treinamento seria numa organização de aprendizagem. Então, o tradicional está aqui, aprendizado impulsionado pelo instrutor, a abordagem programada e prescritiva, transmissão baseada em classe, programas como principal curso, presença como determinante da capacidade, oferecido de uma maneira para todos, baseado em análise genérica de necessidade de treinamento. Como seria uma organização baseada em aprendizagem? O aprendizado é autodirigido, a abordagem é um autosserviço, modos diversos de transmissão, principalmente agora, né, gente, que a ideia do EAD, né? A ideia do EAD é fantástica, porque a pessoa está em qualquer lugar do mundo, a hora que ele quiser, ela pode aprender. Aqui o programas como principal curso, aqui a competência como principal curso, demonstração de competência como determinante da capacidade, ali como presença, se a pessoa está presente ou então ela tem uma presença em determinada situação, você já tem a ideia da capacidade que ela está fazendo, que ela tem, né, ou está desenvolvendo, e levar a capacidade atual para a capacidade requerida, e aqui baseado em avaliação individual de competência. Aqui, baseada na análise genérica da necessidade de treinamento. Ok? Então, sobre o sistema de desenvolvimento das pessoas, quais são os objetivos? Transformar a pessoa em talento. Transformar talento em capital humano, transformar capital humano em capital intelectual, transformar capital intelectual em resultados tangíveis. E os resultados tangíveis dentro de uma empresa, primeiramente, é mais receita, ok? Isso é básico. Então aqui nós temos uma ideia, eu falei, acho que no segundo ou terceiro vídeo dessa disciplina, do Balance Scorecard, que é a análise, o olhar financeiro, né? O olhar financeiro para determinada coisa. Não é só isso, mas fica mais fácil eu entender. Olha, como é que eu entendo a determinada coisa, como é que acontece, né? O que me traz de resultado, de ideias, né? De valor, qual é o resultado do negócio que eu tenho, entendeu? É mais ou menos isso. Balança de scorecard tem isso. Quais atividades mais bem estruturada e posicionada que possam me trazer mais retorno? Quais são os pilares da organização da minha empresa que podem me trazer mais efetivos em termos de rentabilidade, lucratividade, coisas assim. E aí você tem o gráfico. Ó. Observe aí que as competências do capital humano está aqui, ó. Ok? Então o RH está por aqui. Ó, provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoração. E aí que gera conhecimento, que gera produtividade, atendimento ao cliente e valor econômico agregado. Ok? Então, observe que essa fase do conhecimento, essa fase, aqui ó, o quadrinho aqui bonitinho, olha, habilidade, competência, habilidade, competência. Isso muito bem desenvolvido na organização, o foco, o resultado final está aqui, ó, lucratividade. O olhar é para isso, ok? Agora, lucratividade só vem com quem? Satisfação do cliente. Tudo bem? Para você satisfazer o cliente, você tem que ter ideia de processos internos muito bem funcionados, baseados não somente na inovação, mas também na produtividade e na qualidade. Beleza, gente? Então, veja, você tem um olhar, ou precisa ter um olhar, para o desenvolvimento de competência. Por quê? Quando você tem ou retém talento na tua empresa, você consegue ter melhor chance de ser mais competitivo no mercado. Ok? Agora, para tudo isso chegar a essa ideia de ter talento, você tem que passar por alguns conceitos. Olha essa aula de hoje, nós falamos em gestão do conhecimento, ou seja, como é que eu gerencio o que a pessoa sabe, como é que eu gerencio o que o outro sabe, como é que a coisa acontece dentro da minha organização, desde eu capturar um dado, esse dado virar uma informação, essa informação virar um conhecimento,
Ok? Como é que esse conjunto de conhecimento pode virar um capital intelectual para alguma pessoa? Como é que eu consigo gerenciar as competências de cada colaborador na minha empresa e até mesmo das minhas, né? Eu sendo líder, eu preciso melhorar minhas competências. Ok? E aí colocar a ideia, a cultura de aprendizagem, ou seja, não é somente uma pessoa que tem que estar orientada à aprendizagem, uma organização inteira. E aí nós citamos principalmente o trabalho do Peter Senge. Mais uma vez falando, ele tem um livro muito interessante, está aqui, ó, aqui está a versão em inglês, ó, de Fifth Discipline, né, The Art and the Practice of the Learning Organization, né? Mas ele tem, esse livro também tem em português, a quinta disciplina, ok? É muito interessante, procurem, né? Tem resumos na internet, tem versões mais simplificadas que dá para você dar uma olhadinha aí, porque se você entender como é que a organização aprende, como é que você aprende, como é que as coisas acontecem, você também pode atuar com maior sabedoria e melhor comprometimento para os resultados positivos na tua organização, ok? Então, nossa aula de hoje foi essa, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!